Meus irmãos, o tema da pregação de hoje é a esperança que nasce entre as ruínas. Esperança que nasce entre as ruínas. Nós lemos a verdade bíblica, meus irmãos, escrita por Salomão, de que, ao contrário do que o mundo ensina, ainda mais nessa época onde estão buscando alegria numa festividade que exalta a imoralidade, todo tipo de pecado. Salomão disse, a Bíblia diz que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque lá nós pensamos na vida, na casa onde há luto, nós refletimos sobre a brevidade da vida e colocamos diante do Senhor ali quem realmente somos. Então, fundamentados nesse princípio, nós podemos aprender com o livro de Lamentações de Jeremias que muitas vezes é melhor ler um livro de lamentações para que nós vejamos o estado do nosso coração, o estado que nós mesmos, pelos nossos pecados, causamos, para vermos a maravilha da graça de Deus restaurando nações, famílias, pessoas. Então, o livro de Lamentações não foi escrito num momento de vitória, mas em meio a uma tragédia. O profeta Jeremias, já nós vamos ler o texto de Lamentações, estou dando apenas uma pincelada. Lamentações nasce quando tudo estava desmoronado. Jerusalém, capital do Reino do Sul, Judá, foi destruída. Jeremias tinha avisado isso no livro dele, para o povo se arrepender da idolatria, de pecados. E o povo não se voltou para Deus. E Deus, nós lemos lá no começo de Jeremias, como Deus levantou ele com esse propósito de falar para o povo, de profetizar para o povo, de alertar o povo. Então, o templo, que era símbolo da presença de Deus, foi destruído, o povo foi levado cativo, as promessas pareciam distantes, o silêncio tomou lugar da alegria, do louvor. Lamentações fala da queda da capital, que é Jerusalém, do fim do reino de Judá, num colapso político e espiritual, o povo estava realmente desolado, estava destruído. Encontramos nesse livro de Lamentações confissões de pecados, afirmações de fé, esperança e muita lamentação, pelo próprio nome diz, clamando uma volta para o Senhor. Jeremias tinha advertido o povo contra pecados de idolatria, injustiça, hipocrisia religiosa, desobediência. Mas nós vemos desde o capítulo 1, verso 8 de Lamentações, Jerusalém pecava gravemente contra o Senhor. E é interessante que esse livro chama Lamentações, não chama Murmurações. Nós não podemos confundir as duas expressões. Lamentações, meus irmãos, é nós levarmos a nossa angústia a Deus, as nossas dores, fazer perguntas a Deus com reverência, temos essa liberdade de perguntarmos a Deus, de chorarmos com sinceridade, mas nunca perdendo a fé, nunca blasfemando, nunca pecando contra Deus, nunca culpando Deus de nada. É um lamento pela própria situação, reconhecendo o peso do pecado. Essa é a lamentação. E isso nós vemos nos livros de Salmos, de Jó e nesse próprio livro. Quantos salmos nós lemos o salmista lamentando a situação deles, por culpa deles. Então, lamentar não é murmurar contra Deus, não é transferir a culpa é você olhar para a sua situação e você falar, Senhor, é triste a minha situação por culpa minha. Nós pecamos contra o Senhor, nós nos afastamos do Senhor. E nós ficamos profundamente tristes, abatidos, em arrependimento, que só o Espírito Santo produz isso. Murmuração nós sabemos o que é, porque nós fazemos isso. Murmuração o povo de Israel fez. Se você ler lá Êxodo, Número, você vai ver como o povo murmurava contra Moisés, e Moisés falou assim, Deus está ouvindo a murmuração, é contra ele que vocês estão murmurando. A murmuração é você culpar a Deus. É você duvidar da bondade de Deus, da providência de Deus, do governo de Deus. Então você murmura.
Você não gosta da sua situação, você não gosta da sua aparência, você não gosta da sua família, você não gosta do país, você não gosta de nada, você murmura de tudo. Você acaba culpando Deus. Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo, eu não mereço isso. Olha a igreja que o Senhor colocou, olha o pai que o Senhor me deu, olha o filho que o Senhor me deu, a esposa, o marido, a gente vai reclamando de tudo e nós vamos murmurando contra Deus. Nós estamos colocando a culpa em Deus na murmuração. Na lamentação, não. Agora, nós vemos que nesse livro, como o livro de Salmos, Deus permite que nós demonstremos as nossas tristezas. Essa ideia do evangelho que está tudo bem sempre, que eu sou forte, que nada me abala, isso é uma mentira. Deus sabe da nossa estrutura, nós sabemos que nós somos fracos. Nós somos fracos, nós sofremos pela falta de fé mesmo nossa, choramos por incredulidade, ainda lutamos com tanta incredulidade, problemas na nossa família, problemas pessoais. Nós sabemos que nós não estamos vivendo de acordo e à medida, respondendo pela graça de Deus, que tem sido tão abundante. Agora, por que tem um livro de lamentações na Bíblia? Porque Deus está nos ensinando o quebrantamento, a misericórdia dele, e que apesar da justa punição dele, Deus não destrói o seu povo. Deus preserva o seu povo e Deus quer usar todas as situações, como nós lemos em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, e esse bem não é fazer a nossa vida funcionar do meu jeito, é nós sermos transformados em caráter à semelhança de Cristo. Lamentações está aqui porque Deus sabe que muitas vezes nós vamos estar numa situação dessa aqui, olhando tudo ao redor e tudo desmoronando, tudo destruído, os nossos pontos de referência abalados, e nós vamos estar com vontade de murmurar. E Deus quer nos levar a lamentar, reconhecendo a nossa culpa em tudo isso. Muitas vezes, a punição de Deus é por pecados, que nem nesse caso. As pessoas que se afastam de Deus, as igrejas, as famílias que se afastam de Deus, Deus, por amor, Ele vai disciplinar para nos trazer para próximo dele. Assim como um pai que não tem prazer em ver o filho rebelde e fala, vai viver a sua vida do jeito que você quiser. O pai vai fazer de tudo em amor para trazer esse filho de volta. E Deus é um pai amoroso. Ele usa de circunstâncias para nos reaproximar dele. Ele nos corrige, ele nos ensina, ele quebra a nossa rebeldia, a nossa dureza de coração. É isso que Deus faz conosco. Então, esse livro também aprende. E nos momentos que muitas vezes nós sofremos também, porque não necessariamente por pecados nossos, porque nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós sofremos de doença, de desemprego, de mortes, perdas na família, de crises familiares, pessoais, que não estão relacionadas necessariamente a pecados pontuais, mas porque nós somos pecadores, nós estamos vivendo num mundo assim. E como que é a nossa reação diante dessa situação? Exatamente nesse livro, em meio a sofrimento, em meio a essa destruição da cidade de Jerusalém, o povo tinha sido levado cativo, Jeremias tinha sido avisado, estava avisando o povo, é que nasce, meus irmãos, uma das mais belas declarações de confiança em Deus. Muitas vezes, nos momentos mais favoráveis, nós tendemos a nos esquecer de Deus ou a transferir o mérito para nós. Mas, e muitas vezes, em muitos salmos e muitas vidas de homens de Deus, foi a partir do sofrimento de situações assim que Deus quebrantou, que Deus usou. Deus nunca fez o povo sofrer pelo sofrimento. Igual um pai. Se nós que somos falhos, a Bíblia diz, nós não queremos que os nossos filhos sofram, mas às vezes nós entendemos que aquilo lá vai ajudar a ele restabelecer, quanto mais Deus. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrendo ou nessa situação. Só que o povo estava tão rebelde que Deus falou assim, vai ter que ser dessa forma, por amor a vocês. Então, é em meio a ruínas que nasce esse clamor de esperança. A situação não tinha mudado. Queria que vocês abrissem Lamentações, Jeremias capítulo 3, versos 21 a 26. Diz assim a palavra de Deus, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, o pano de fundo desse texto é esse contexto que eu falei para os irmãos. Só que talvez a sua vida esteja como essa cidade de Jerusalém, destruída. Talvez você já não vê mais esperança para você, para a sua família, para o seu filho, ou filho para o pai. Talvez nós estamos vivendo uma situação tão caótica na nossa vida, tão sem esperança, tão angustiada, que nós apenas murmuramos ou entregamos os pontos. Falamos, sabe, é o fatalista, deixa acontecer do que tiver para acontecer. Só que a partir do verso 21, meus irmãos, se nós lemos o verso 13 a 18, principalmente, nós vemos que o povo estava culpando o próprio profeta Jeremias por ele ter exortado, por ele ter colocado a vida dele em risco, profetizando. O povo ainda estava fazendo pouco caso dele. E agora, a partir do verso 21, nós lemos, meus irmãos, um clamor, que Deus é fiel mesmo quando nos disciplina. Deus é bom mesmo quando nos fere. Deus continua sendo tudo para nós, mesmo quando tudo à nossa volta está destruído. É isso que ele falou, que o Senhor é a minha porção. A dor ainda está ali, o exílio continua, o cenário é o mesmo, o que mudou foi o coração. É isso que o profeta estava ensinando. É isso que ele estava clamando a Deus. E é assim que nós somos exortados pela palavra de Deus a buscarmos em Deus. O que nós podemos aprender, então, desse livro, meus irmãos, dessa passagem? O livro fala para qualquer um de nós que estamos nos sentindo abandonados, despedaçados, em retalhos, sem esperança, colocando esperança em coisas falsas. O livro nos ajuda a expressarmos a nossa preocupação e a nossa dor diante do Senhor, em meio a guerras, injustiças, tristezas. O povo de Judá que sabia que o que eles estavam passando era a consequência do pecado deles. Eles tinham sido exortados. E agora, meus irmãos, o profeta diz no verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trabalhar primeiro esse versículo. Meus irmãos, Jeremias está falando algo intencional. A Bíblia diz em Filipenses 2 que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. E aqui ele diz, eu quero trazer à memória. Então nós vemos que isso no contexto da teologia bíblica não partiu dele. É o quebrantamento de Deus no coração. Mas Deus nos leva a desejar. Sabe por quê? Porque Deus muda a nossa vontade. O desejo que nós temos de murmurar, Deus transforma em desejo de clamar por Ele. Naturalmente, nós temos desejo, vontade de reclamar, de murmurar, de colocar culpa, de nos fazermos de vítima. Mas o profeta coloca o desejo dele, eu quero. Deus muda a nossa vontade. Segunda verdade é que eu quero o que eu quero? Eu quero que a situação mude. Eu quero que esse povo rebelde se dê mal. Qual que era o desejo que estava no coração desse homem? Eu quero trazer à memória, aquilo que me pode dar esperança. Meus irmãos, esse texto, ele fala comigo, e com certeza os irmãos também, há muitos anos. Primeiro, Deus nos leva a clamar por Ele, é um desejo dEle, é algo intencional. Deus muda a nossa vontade. Segundo, Deus nos faz desejar trazer à memória o que pode dar esperança. Agora, o que é que pode dar esperança para um cristão? Nos versos subsequentes, nós vamos tratar, ele vai falar o que dá esperança para ele. E ele está dizendo, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Veja, ele está trazendo algo que ele já tinha. Memória fala, busque na memória algo que você tem. Ele não está trazendo algo novo. Ele não fala, eu quero trazer algo novo. Eu quero trazer a memória. Daí, meus irmãos, nós vemos a importância de guardar a palavra de Deus no coração, de meditarmos na palavra,
para nas situações, seja elas quais forem, e principalmente as situações de adversidade e aflição, o que virá à sua mente? Aquilo que você tem no seu coração. Não tem segredo, não tem milagre nesse sentido. Eu não medito na palavra de Deus, eu não quero nem saber de Deus. Na hora da aflição vai vir o quê? Eu quero fazer o estudo com os irmãos, se Deus permitir, do Salmo 119. E lá no verso 11 ele diz: eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E o Salmo 119 é fantástico, ele nos ajuda nisso, a nós meditarmos a palavra. Às vezes você fala assim, mas se eu leio a Bíblia, mas eu não lembro de tudo que eu leio. Eu também não, e ninguém lembra, não é ficar decorando. As verdades de Deus, elas são aplicadas no nosso coração, que muitas vezes nós nem imaginamos que está lá dentro. E na hora, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Quando nós meditamos na verdade de Deus, o Espírito Santo usa essa verdade para nos trazer à tona princípios da palavra de Deus. Olha o que Mateus Henry diz: aquilo que tivemos em nossos corações e a que nos dedicamos, às vezes, parece ter sido completamente esquecido e perdido. É ou não é? Muitas vezes eu falei, Senhor, se eu lembrasse de 5% do que eu estudo, tá bom. Do que eu leio, tá bom. E os irmãos também. Às vezes a gente acha que é caso perdido. Aí, Mateus Henry diz assim: essa situação ocorre até que Deus, pela graça, faça com que isso retorne aos nossos corações para que possa estar pronto para nós quando tivermos oportunidade de usá-lo. Eu me recordarei, por isso tenho esperança. Eu estou protegido de modo que não caio em desespero. É essa que é a verdade. Quando eu e você jogamos a verdade de Deus no nosso coração, na hora certa o Espírito Santo vai usar alguma verdade, algum princípio da palavra para nos livrar de tentação, de pecado, de murmuração, de reclamação, de um monte de situações. Isso é o Espírito Santo quem faz. Agora, ele vai nos levar a enchermos a nossa mente com a palavra, enchermos o nosso coração com a verdade. Por isso que ele está dizendo, Jeremias não está dizendo, quando tudo melhorar, eu acho que eu vou ter uma esperança no fim do túnel. Ele não está falando isso. Ele diz, eu quero trazer à memória o que vai me dar esperança. A esperança dele está no Senhor. Não está na circunstância. Ele não está falando, espera melhorar, porque com essa situação eu não tenho esperança. Não. Esse é o ímpio, esse é aquele que não conhece a Deus. Ele depende de circunstâncias. O cristão, ele coloca a esperança dele no Senhor. E em meio à situação, Deus nos corrige, Deus nos quebranta, Deus nos dá esperança, porque Deus mesmo é a nossa esperança. Então, meus irmãos, nunca é em vão nós lermos a Bíblia. Guarde isso. Nunca será tempo perdido você ler a palavra de Deus. Nunca. Porque o Espírito Santo tem um compromisso com a palavra. Quando nós temos a palavra, aquilo vai ser vigor para nós. A ponto de um irmão, acho que foi George Miller, se não me lembro, ele diz assim, eu considero perdido o dia que eu não meditei na palavra de Deus. Olha a visão desse homem. Nós consideramos um dia perdido, um dia ruim de negócio, um dia que não deu certo, aí, esse dia foi perdido, não deu certo os negócios. Alguns homens de Deus falam assim, o dia que eu não meditei na palavra, para mim foi um dia perdido. Passou aquele dia e eu não lembrei do Senhor, eu não lembrei das misericórdias dele, eu não me atentei para aquilo que é eterno. Então, quando o profeta reflete sobre a condição dele, ele está falando, e isso que vai me dar esperança é a tua palavra. Ele é alimentado pela palavra, não pelas emoções, não pelas circunstâncias. Salmo 77, 11. Recordarei os feitos do Senhor. Meus irmãos, não, esse é o caminho para todos nós. Recordarei os... Agora, que feitos, se eu e você não lemos a Bíblia? Do que você vai lembrar se você não se dedica na palavra de Deus e eu também não? O que vai trazer esperança nos seus dias difíceis ou nos meus? Será que nós estamos dependendo de melhorar as circunstâncias para estarmos com esperança? Os ímpios são assim. Mas nós podemos ficar tristes, podemos chorar, podemos entristecer. Os salmos falam disso. Se você ler vários salmistas, eles estão angustiados, com medo. Eu tenho medo, você tem medo, nós lutamos contra a incredulidade. Mas lá no fundo, nós temos uma esperança, que lá no fundo Deus vai nos consolar com aquelas verdades que nós lemos. E ele diz no verso 22, o que me pode dar esperança? Ele começa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As situações podem nos causar
situações difíceis, mas nós não seremos consumidos, porque Jesus foi consumido no nosso lugar e agora Ele nos preserva por amor a Ele. Então nós temos esperança, por mais que a situação seja difícil, Deus nos dá esperança nas misericórdias dEle, meus irmãos. Essa palavra, John MacArthur diz que em hebraico, usado cerca de 250 vezes no Antigo Testamento, refere-se ao amor gracioso de Deus. Misericórdia refere-se ao amor gracioso de Deus. E ela abrange o amor de Deus, a graça de Deus, a própria misericórdia, a bondade de Deus, o perdão, a verdade, a compaixão, a fidelidade. Quando nós estamos falando a misericórdia de Deus, nós estamos falando assim, tudo que Deus é por nós, tudo que Ele é, o caráter dEle é bondoso, Ele é amoroso, Ele tem compaixão, Ele nos perdoa em Cristo. Tudo isso nos traz esperança em meio às nossas dores. O juízo foi severo, mas não foi total. O povo merecia ser consumido e não merecia a misericórdia. Deus preservou e Deus deu o que eles não mereciam. Deus preservou do que eles mereciam, a destruição total, e Deus deu a misericórdia que eles não mereciam. E é assim que Deus faz conosco. É comum, quando nós passamos por aflições, dores, situações adversas, pensarmos que Deus virou as costas para nós, pensarmos que Deus esqueceu de tudo, ou que Deus está vendo, mas não tem poder. Como um pai, às vezes, que está longe, vê o filho e fala, não posso fazer nada. Meus irmãos, Deus é um Deus soberano. Ele controla todas as circunstâncias. A Bíblia diz que um fio de cabelo não cai se não for da vontade de Deus. Que Deus chama as estrelas pelo nome. Que Deus sustenta tudo que Ele criou, Ele sustenta. Meus irmãos, alguns homens de Deus também passaram por profundas tristezas, meus irmãos, e isso é para nos consolar. Se nós formos ler a história de Elias, 1 Reis 19, diz que Elias, após um grande triunfo sobre os profetas de Baal, Elias ficou com medo da rainha Jezabel, fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu a morte, dizendo, já basta, Senhor, tira a minha vida. Ele estava exausto, com medo, isolado. Elias, um profeta que foi usado por Deus. Jó, após perder os seus filhos, bem e saúde, Jó chegou a amaldiçoar o dia que nasceu, expressou profunda angústia. Davi, Salmo 6, Salmo 142, por exemplo, ele viveu momentos de profunda angústia, onde escreveu noites de choro, sensação de abandono, exaustão emocional. Por que eu e você temos que vender uma imagem de que nós não passamos por isso? Só que isso não nos consome. Porque esses homens que declararam isso, como Moisés também em Números 11, sobrecarregado com a liderança do povo no deserto, Moisés questionou a Deus sobre o peso da responsabilidade e pediu até para ser morto, no sentido que não podia mais carregar o povo sozinho. E se você ler o Salmo 88, então, é um compêndio disso. Mas lá no fundo, Deus amparou esses homens, Deus socorreu. Que Davi fala no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. A tristeza vem, o desespero vem, mas nós não somos consumidos, porque nós podemos olhar para o Senhor nos socorre. Jeremias, então, traz feitos do Senhor. Você sabe o que o Senhor já fez na cruz por você? Se você crê nele. Você sabe quem é Jesus para você lembrar dele? Você sabe a história da redenção, o que Jesus teve que fazer para pagar o preço de pecadores? Você sabe da fidelidade de Deus? Você leu o Velho Testamento, o Novo Testamento, para você ver como que Deus é fiel, bondoso? Ou você é um crente que vive de versículo para ler só na rede social? Nós temos que estudar a Bíblia, meus irmãos. Nós temos que conhecer Deus, para confiar. Ninguém conhece, ninguém confia em quem não conhece. Você, no seu trabalho, você não confia em quem você não conhece. Se você não conhece Deus, você vai desconfiar dele. Agora, se nós olharmos para a palavra de Deus, falar, deixa eu conhecer, Senhor, se revela a mim. Mostre quem o Senhor é. Isso vai nos trazer confiança em Deus. Misericórdias do Senhor, no sentido plural de ser um manancial infindável, elas não têm fim. Se nós tivéssemos sido tratados de acordo com os nossos pecados, meus irmãos, nós teríamos sido consumidos há muito tempo, mas graças a Deus que Deus nos trata segundo as misericórdias dele, e não segundo os nossos pecados. O texto não diz, meus irmãos, que as suas misericórdias não têm fim, porque nós somos bons, porque nós merecemos, não. É a graça que Deus que limita o juízo dele. E o verso 23 diz assim,
Elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias mostra uma fé diária. Ele fala assim, Deus está conosco todos os dias, elas se renovam a cada manhã. Quando nós levantamos, a primeira coisa que nós temos que lembrar, as misericórdias de Deus estão sobre mim. Por isso que eu estou acordando, abrindo o olho, falando, conversando, levantando. Parece tão fácil, né? Eu desliguei, dormi, acordei, mas quem que cuidou de tudo isso? Para um corpo funcionar, meus irmãos, é só Deus que faz um corpo funcionar ou parar. E nós acordamos no piloto automático, eu acordei porque eu dormi. Não, você acordou porque Deus preservou a sua vida com a misericórdia dele. E nós já acordamos embalado, né? Então, Jeremias mostra a fé que por mais que os dias estejam difíceis, agradeça a Deus diariamente. Não espere a situação melhorar. Porque Deus trabalha, Deus usa essas situações, meus irmãos, enquanto nós estamos no meio delas. John Piper, meus irmãos, eu não tive como evitar isso aqui. John Piper tem um livro, um livro devocional que chama Uma Vida Voltada para Deus. São 80 devocionais. Numa dele lá, um livro bem antigo, ele diz as misericórdias de hoje para os problemas de hoje. Esse artigo está na internet também. Ele trabalha ali em Mateus 6,34, sobre a ansiedade, sobre viver cada dia o seu próprio mal. E Piper ensina que cada dia Deus derrama as misericórdias necessárias para aquele dia. Quando nós pensamos no dia de amanhã com a misericórdia de hoje, a ansiedade vem, o medo vem. O que Deus quer nos ensinar assim, e amanhã? Amanhã as misericórdias, se o amanhã chegar, como elas virão as misericórdias renovadas. Quando eu penso no amanhã, com a misericórdia de hoje, lembra do maná no deserto? Não adianta pegar para amanhã, é dependência diária. Nós queremos ter uma garantia. Senhor, me dá uma garantia de uns 10 anos, e o que vai acontecer? Nós não temos estrutura para isso, nem para amanhã. Por isso que Deus falou assim, basta cada dia o seu mal. Confie em mim, creia em mim, viva hoje. E é tão difícil isso para nós, meus irmãos. Sem a graça é impossível. Olha só o que Piper diz. Uma parte da fé salvadora é a segurança de que amanhã teremos fé. Isso não é prepotência. Isso faz parte da graça futura. Deus que não me deu fé hoje, Ele vai continuar me dando fé amanhã, se o amanhã chegar, porque é Deus que me sustenta. Confiar em Cristo hoje inclui o crer que Ele dará confiança de amanhã, quando o amanhã chegar. Ninguém tem um dia de amanhã. Ninguém aqui tem um dia de amanhã. Nós não temos nem daqui a pouco. Com frequência sentimos que nossa reserva de forças não será suficiente para mais um dia, e de fato não será. E ele diz assim, os recursos de hoje são para hoje, e uma parte desses recursos é a confiança de que novos recursos nos serão dados amanhã. Meus irmãos, isso aqui é só Deus para agir no nosso coração. Só Deus. O alicerce dessa segurança, ele diz, é o ensino bíblico que Deus determina para cada dia apenas a quantidade de problemas que esse dia é capaz de suportar com a graça dele. Em nenhum dia Deus permitirá que seus filhos sejam provados além do que a sua misericórdia suportará naquele dia. 1 Coríntios 10, 13. E Piper termina. Fantástico isso aqui. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Sabe por quê? Porque existem misericórdias suficientes para cada dia. É por isso que nós tendemos a entrar em desespero quando pensamos que talvez possamos levar os sordos de amanhã com os recursos de hoje. Deus deseja que nós sejamos cientes que nós não temos essa condição. As misericórdias de hoje são para os problemas de hoje. Os problemas de amanhã, se vierem, Deus nos dará misericórdia para suportarmos amanhã. Isso é dependência diária. D.L. Moody, um dos grandes evangelistas do século XVI, se não me engano, ele diz assim, eu sou como uma vasilha furada. Eu preciso estar todo dia debaixo da torneira. Ele falou, Senhor, eu preciso estar todo dia debaixo da tua palavra, da tua graça, que eu não retenho para amanhã. Eu não posso querer viver amanhã com a leitura que eu tinha hoje. Elas são cumulativas. Não é que eu vou apagar a mente, mas eu preciso estar todo dia dependendo do Senhor, buscando a Deus ali. E é isso que o profeta diz, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel ao que Ele prometeu, meus irmãos. Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu nos amar até o fim, nos salvar. Essa fidelidade de Deus, que ela é grande e ela é imutável.
E aí o verso 24 diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias declara que Deus é suficiente para ele, em meio ao caos, em meio aos escombros. Não temos mais nada, temos Deus, temos tudo. Se Deus for tirando algumas coisas de nós, poucas coisas, nós ainda podemos falar, o Senhor é a minha porção. A minha porção é o Senhor. Deus é suficiente para você, meu irmão? Deus é suficiente para mim? Essa é a pergunta que eu faço. Sim, teologicamente Ele é. Mas será que eu tenho isso no meu coração? Eu vivo como Deus sendo Senhor? O que eu mais quero é o Senhor. Por isso que Paulo fala em Filipenses, eu aprendi a estar contente tendo ou não tendo, sofrendo ou sendo exaltado, com fome ou não, porque o Senhor me fortalece. Deus é suficiente para mim, é isso que Paulo está falando. Quando ele diz tudo pós aquele que me fortalece, não é tudo que eu quero Deus me dar. Isso é quando alguém tira um versículo isolado e inventa. Mas Paulo está falando assim, ó, todas as situações que eu passo, de sofrimento, de perda, de calamidade, de honrar, de ser humilhado, o Senhor me sustenta, porque o Senhor é tudo para mim. Isso acalma o nosso coração. O profeta está dizendo, Senhor, não é o dinheiro, não é a fama, não era o templo, não era nada, o Senhor é tudo para nós. Enquanto eu tiver interesse por Deus, enquanto Deus se revelar para mim, enquanto Deus me amar, eu tenho tudo, e você também. Eu tenho aquilo que é suficiente para contrabalancear todos os problemas e compensar todas as minhas perdas. Nós nos agarramos em muitas coisas, meus irmãos, como apoio. Eu confio em Deus. Aí dá um probleminha de nada, a desconfiança acende ali uma luzinha no painel. Não, eu confio em Deus. Aí dá uma coisinha, porque nós estamos nessa escola de aprender a confiar em Deus, todos nós. O salmista diz, a minha porção é o Senhor, e por isso eu posso esperar nele. Eu não posso esperar nas circunstâncias, porque eu não tenho mais nada. Mas eu posso esperar tranquilamente em paz, porque eu tenho o Senhor. Nós vivemos em realidade, meus irmãos, que cada um de nós, ou familiares, nós conhecemos que estão vivendo problemas sérios na família, de saúde, seja lá o que for. E você olha ao redor e fala, não tem mais aquilo que eu tanto me apegava, aquilo que me dava uma segurança. Olho para o Senhor. O Senhor é tudo para nós. D.A. Carson, um teólogo que é especialista em estudo do Novo Testamento e do Velho também, mas principalmente do Novo, mas ele diz assim, os que foram afligidos podem sempre colocar a sua confiança novamente em Deus, em busca de aceitação e restauração. Sabe por quê? Porque Deus é fiel ou imutável em seu amor. Portanto, o profeta pode ficar contente por Deus ser a sua porção, em qualquer circunstância. É o que o salmista fala no Salmo 73, 26. O que tenho mais eu no céu, além de ti? O que eu tenho mais prazer na terra, senão de ti? O Senhor é tudo para mim. Deus quer nos levar, meus irmãos, a essa situação. Com as situações adversas, Deus não quer nos levar ao desespero, Deus quer nos levar a buscá-lo, a esse ponto de falar, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Mas não da boca para fora, não um linguajar religioso. Mas eu tenho orado e falar, Senhor, eu quero que o Senhor realmente seja o que o Senhor é, tudo para mim. E às vezes nós olhamos e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor é tão pouco ainda para mim, né? Nós ainda nos agarramos a tantas coisas, temos tantas esperanças que não são em Deus, por isso que nós nos desesperamos. Quando tudo é tirado, Deus continua sendo suficiente. Judá perdeu a terra, o templo, a liberdade e segurança. E Jeremias diz, Deus ainda é tudo. Se Deus fosse tudo que nos restasse, Ele ainda seria suficiente? Nossa esperança está em Deus ou no que Deus nos dá? Aonde está a sua esperança e a minha? Está em Deus ou nas bênçãos que Ele dá? Ou nas coisas que Ele nos dá? Porque Ele pode tirar, meus irmãos. Às vezes a gente acha, eu estou confiando em Deus, às vezes eu estou agarrado a uma coisa que Ele deu. Aí Deus falou assim, eu vou ter que mostrar que você está com um coraçãozinho idólatra aí. Você está idolatrando até uma bênção que eu te dei, você está colocando toda a sua confiança nela. Eu vou tirar. Mas não é de sacanagem, eu só quero te mostrar, por amor, que você está colocando seu coração na coisa errada, e você não pode ficar sustentado nisso.
então Deus nos corrige. Então Deus às vezes tira uma coisa, tira outra, mas Ele nos sustenta. E a verdade que nós temos que crer é aquela que Paulo diz em 2 Coríntios, a tua graça, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. Por isso o profeta diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Meus irmãos, Deus é tão bondoso que Ele é bom de forma geral, até para os ímpios. A graça comum de Deus, Ele faz chover na fazenda do ímpio que blasfema contra Ele, chove também, cresce. Leia o Salmo 73, você vai ver o Asaf ali, no momento de crise, fala, Senhor, parece que a vida do ímpio é melhor, os filhos dele crescem melhor, o gado dele engorda melhor, parece que não compensa então servir a Deus se a pessoa blasfema, te rejeita e chove na lavoura dele também, e os filhos dele passam no vestibular, e ele consegue trocar o carro, e ele compra uma casa, e Senhor, é que a nossa mentalidade é material, né? Deixa eu ver se compensa servir a Deus. Nós não estamos imaginando o que Deus é para nós, não é o que Deus pode me dar. A Bíblia diz que Ele já deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele, para pagar os nossos pecados. E eu estou querendo mais o quê? E mesmo assim Deus nos dá, meus irmãos. Deus nos dá saúde, Deus nos dá família, mas se Jesus não é tudo para mim, eu não vou me alegrar com nada desse mundo. Eu vou ter quando não quero outra coisa, porque o nosso coração é insaciável. Só encontra descanso em Deus. O Senhor é bom de forma geral, mas para aqueles que o temem, que o buscam, é uma bondade, é uma graça especial, porque nós vemos tudo em Cristo. Por isso que ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para aqueles que colocam a confiança em Jesus, para aqueles que olham para a cruz e falam assim, o Senhor deu a vida do Senhor por mim, o Senhor deu a vida do seu único filho por mim, o Senhor pagou os meus pecados, o Senhor deu tudo e não vai me dar, juntamente com Cristo, todas as coisas para que eu viva, para que eu cresça em santidade, não é todas as coisas que eu quero, é tudo que eu preciso para viver em piedade, santidade e temor a Deus. Para os que confiam em Cristo, Deus é tudo, o Senhor mesmo é a porção. Esperar aqui não é passividade, meus irmãos, é exercer uma confiança perseverante. É levar a mente para a palavra de Deus, orar, falar, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Senhor, trata com o meu coração. Não é ficar, Deus é tudo para mim, se Deus quiser ser tudo para mim, eu fico vendo, A graça, ela nos compromete a buscar a Deus. Alguém que está falando, eu estou na graça, mas estou alienado, estou vivendo do meu jeito, esse não entendeu, porque a graça nos compromete, o amor de Cristo derramado no coração nos constrange a amá-lo, a servi-lo, a buscar nele. Buscar indica um relacionamento, não uma negociação. O profeta não está querendo negociar com Deus. Vou buscar Deus para ver se a situação melhora. O Senhor é minha porção. Quantos de nós, lá no fundo, ainda queremos fazer algum tipo de negócio com Deus, né? Eu vou buscar Deus para ver se a situação melhora. Eu não estou querendo buscar Deus por quem Ele é. Eu não estou querendo buscar Deus para Ele perdoar os meus pecados, para Ele ser tudo para mim, para eu encontrar nele a satisfação. Eu quero buscar Deus para ver se Ele abençoa o meu trabalho, minha família, minha saúde. Meus irmãos, Deus não vai permitir ser usado dessa forma. Pensa um filho que fala, eu amo o pai só quando o pai me dá alguma coisa. Eu chego perto do pai só para pedir alguma coisa. Você acha que o pai tem prazer nisso? Você acha que é um relacionamento saudável, um filho que só quer relacionar com os pais só por interesse? Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus deu a vida de Cristo para nos salvar, agora para não ficar só sendo pedinte diante de Deus? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Deus quer nos transformar, Deus quer nos atrair para Ele, para um relacionamento, e Ele vai transformando o nosso caráter, Ele vai nos fazendo amá-lo acima de todas as coisas, a desejá-lo mais que tudo, a chegar num ponto e falar, Senhor é minha porção. Mesmo assim eu posso orar por restauração, posso orar por muitas coisas, mas o meu coração vai estar mais tranquilo no Senhor. A fé verdadeira se manifesta na perseverança, que é fruto da graça de Deus. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Esperar em Deus é um ato de uma fé madura. A alma que busca o Senhor encontra nele tudo o que precisa. A esperança nossa nasce de nós lembrarmos, meus irmãos, grave isso, a importância dos pensamentos na sua vida e na minha. A Bíblia não nos deixa ter liberdade de pensar. Pense no que você quiser, o importante é o que você vai fazer. Não, a Bíblia diz, pensar nas coisas do alto, pensar em tudo que é verdadeiro, agradável, de boa fama.
Paulo fala em Coríntios, amarre os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus, porque nós vamos nos comportar e agirmos de acordo com o que nós pensamos. Começa aqui. Como que foi o ataque de Satanás no Jardim do Éden? Mudou o pensamento. Fala, não, para de pensar que Deus é assim. Deus não é bom assim, não. Ah, não é, não é. Deus não está querendo, Deus não está sendo justo com você. Ah, não está. Mudou o pensamento, mudou o resto tudo. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Paulo fala em Romanos 12, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Higienizar os nossos pensamentos com a verdade. Deixar a palavra de Deus mudar os nossos pensamentos, para que nós tenhamos pensamentos divinos. John Stott tem um livro que diz que crer é pensar, crer também é pensar. E nós achamos que eu quero ir para o culto para sentir, é a religião do sentimento. Eu quero sentir, pensa certo que você vai sentir certo. Tem um livro do Ricardo Barbosa que chama Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Quando nós temos os nossos pensamentos guiados pelo Espírito Santo da palavra, nós vamos mudar a nossa reação, os nossos sentimentos, nós vamos começar a reagir de acordo com o que nós estamos pensando. Por isso, mergulhe a sua palavra, a sua mente na palavra de Deus, para que quando você estiver numa situação difícil, que venha à mente essas verdades. E aí você vai conseguir esperar em Deus com paciência. Como o salmista diz no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Me ouviu quando clamei por socorro. Meus irmãos, não é esperar assim, sabe, angustiado, ansioso. Esperar crendo. E também não é ficar esperando o dia inteiro à toa. Trabalhe, lógico, mas mergulhe a sua mente na palavra. Ora, o Senhor me ensina a esperar no Senhor. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é perfeito. O Senhor não está brincando comigo. O Senhor está no controle. Ore essas verdades. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa verdade? O que o Senhor quer tratar com a minha incredulidade, com a minha ansiedade? Leia textos da palavra. E o último versículo dessa porção é: bom é aguardar a salvação do Senhor, verso 26, e isso em silêncio. Esperar que Ele venha, apesar das dificuldades que estão no caminho, apesar de parecer insuportável. Deus em Cristo já nos salvou. Para aqueles que creem no Senhor, a salvação já foi dada na cruz. E nós, mesmo assim, nós estamos aprendendo a sermos salvos de nós mesmos, da incredulidade, do pecado, em meio a situações. Jeremias não diz que é fácil esperar, mas ele diz que é bom. Nós confundimos. É a mesma coisa que você dá remédio para a criança. Esse remédio é bom? É bom. Ele toma, mas é ruim. O gosto é ruim. Não, mas eu não falei que era gostoso, eu falei que era bom. Nós confundimos. Quando eu digo que Deus é bom, eu não quero dizer que tudo eu vou ver a bondade dele no momento. Muitas vezes é como um filho. Ah, pai, isso aí não está sendo bom, não. É que ele não está vendo o porquê que o pai e a mãe estão ensinando. Ele acha que bom é o pai ficar dando doce o dia inteiro, pode dormir o que você quiser, pode fazer o que você quiser. Esse é o pai bom naquele momento, mas depois a gente sabe. E Deus, meus irmãos, muito melhor, como um pai perfeito, Ele sabe o que é bom para nós. Jeremias diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, nem sempre é fácil. Bom é o Senhor para os que esperam nele, nem sempre é fácil, mas é sempre bom. É sempre o caminho. Bom aqui não é situação confortável também. Esses homens de Deus viram a bondade de Deus no caos. Moisés, Abraão, Paulo, Pedro, eles viram a bondade de Deus em meio ao caos. A espera bíblica não é natividade, é confiança. E esse irmão de Acárcio, ele trouxe uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim, pode ser que a bondade de Deus seja conhecida somente depois de suportar pacientemente o sofrimento. Ou seja, muitas vezes Deus vai falar assim, suporta primeiro, creia em mim. Daqui a pouco você vai ver. Agora você não está enxergando. Agora você só está esperneando. Mas obedeça. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versos 69 e 71, ele diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu ando de acordo com a tua palavra. Esse é o que Deus faz
em muitos problemas, Ele nos ensina. Deus é pedagógico, meus irmãos. Ele sabe em cada um de nós no que tratar, como tratar, e Ele quer nos levar a... Primeira coisa, lembre-se disso, a buscar na memória as verdades de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, você não vai conseguir fazer isso. Aqui, Jeremias não estava buscando pensamento positivo, isso aí não existe. Jeremias fala, deixa eu pensar positivo que vai dar certo. Isso aí é uma mentira. Pense na palavra de Deus, coloque a sua mente na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, só ela consola, só ela traz esperança. Não deixe a sua mente, não, acho que vai dar certo, acho que vai dar certo, acho que vai dar certo. Eu lembro que eu já falei para vocês que quando meu pai estava em estado terminal de câncer, muitas pessoas falam, não, irmão, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Deu certo, Deus levou ele. Mas é que as pessoas pensam assim, vai dar certo? E não, vai dar certo, teu pai vai ficar bom. E é assim que a gente escuta, as pessoas pensam que falando vai acontecer. Jeremias não falou isso. Jeremias trouxe a mente dele para as verdades de Deus. Agora, nós precisamos conhecer quem Deus é, meus irmãos. Você sabe que Deus é um Deus de misericórdia? Você já é alvo da misericórdia de Deus demonstrada na cruz? Ou você acha que você vai se salvar? Ou que você não precisa delas? Você sabe que você é um pecador que está condenado ao inferno se Deus, por graça, não revelar a misericórdia dele para a sua vida? Que nada do que você e eu fizermos resolve a nossa situação? Por isso que Jesus teve que vir a esse mundo, ser misericordioso com pecadores como eu e você, como o Paulo fala em Romanos, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que nós merecíamos é o salário. Salário é alguma coisa que você merece. Mas a dádiva ninguém merece. Por isso que fala, o que nós merecemos é a morte eterna, mas Deus, por graça, nos deu a vida eterna. Nós merecíamos a morte, a condenação, mas Deus nos deu a vida eterna. E o Salmo 37, 7 diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Meus irmãos, que essas verdades possam trabalhar em nós. Leia a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus para que nos tempos de aflição isso venha no seu coração, governe os seus pensamentos. Fala, Senhor, o Senhor é bom. Eu não estou entendendo, está difícil, eu estou chorando, eu estou sofrendo, eu não estou entendendo por que eu perdi o emprego, por que aconteceu isso, por que... Meus irmãos, nós não entendemos e ninguém está tentando dar solução. Nós temos que nos agarrar na verdade de Deus. E Deus nos sustenta em meio às turbulências da vida. Esse é o nosso dever, nos agarrarmos a Deus. E aprendemos a lamentar. Senhor, eu dei causa para isso? Eu me afastei do Senhor? Corrige meu coração. Jeremias 3:40. Olha só. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Uns versos à frente. Esquadrinhemos o nosso coração. Um chamado ao arrependimento. Voltemos para o Senhor. E ele diz, pouco para frente aqui, um pouco antes, no versículo anterior, ele diz assim, por que se queixa o homem vivente? Queixe-se ou lamente-se cada um dos seus próprios pecados. Que Deus nos leve, meus irmãos, a olharmos para a nossa vida e vermos se tem alguma coisa que nós estamos contrário a Deus e nos corrija. Mas, acima de tudo, nunca se afaste da palavra de Deus, porque ela é fonte de consolo, segurança e que nos traz esperança, porque é a palavra do próprio Deus, que é o príncipe da paz e o nosso Senhor.